Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Ontem eu estava estudando acerca do tema de alergia alimentar. E aí, em um dos materiais ali, em um dos artigos, né, de referência, eu achei umas informações extremamente pertinentes para o momento que a gente está vivendo. Então, por isso que eu decidi compartilhar com vocês. Hoje, é muito mais comum a gente lidar e perceber, né, conviver com pessoas que apresentam ou intolerância ou alergia alimentar. Se nós pegarmos, né, dados de muitos anos atrás. Isso, em parte, claro, se deve também à parte de diagnóstico, né? Mas alguns fatores que esse artigo que eu vou colocar aqui para vocês me despertaram atenção, me ligaram, você falou, nossa, né, nesse momento que a gente está de pandemia ou pós-pandemia, porque nem eu sei mais na linha do tempo, o momento que a gente está, né, porque cada hora é uma coisa, eu achei muito, muito legal compartilhar essas informações com vocês. Então, nesse artigo, eles trouxeram que as pessoas que apresentam uma maior tolerância às alergias alimentares, elas possuem uma menor taxa de eczema, né, na infância, então, aquela vermelhidão, aquela irritação, né, mais do ponto de vista dermatológico, e que também essas pessoas, elas foram mais expostas a micro-organismos. Então, quais são os fatores que estão por trás dessas duas situações, né? Em relação ao eczema, percebeu-se que as pessoas que apresentaram menor eczema moravam num lugar de maior umidade, elas faziam uso limitado em relação a sabonetes, né? Então, é muito importante, né? Eu vou falando os fatos aqui e vou chamando a atenção, né? Quando a gente fala do uso de sabonete, a gente precisa pensar que na nossa pele a gente tem uma camada oleosa. E quando a gente passa o sabonete, ele acaba arrancando, né, essa camada oleosa. Essa camada oleosa é uma proteção da nossa pele, tanto para a entrada, né, de fatores externos, como também para evitar uma saída excessiva de água, né? Então, o ideal, o recomendado é que quando nós formos tomar banho, porque não tem como ficar sem tomar banho, né, gente? A gente faça o uso do sabonete apenas na axila, nas regiões genitais e nos pés, né? Mas braço, pernas, né? Rosto. O rosto já é mais complicado, né? O ideal seria um sabonete ali mais específico para a parte do rosto, né? Mas sempre ter esse cuidado, certo? Essas pessoas, elas também tinham níveis de vitamina D maiores, fato associado a maior exposição à luz solar e uma menor, como eu posso falar? Uma menor relação de repulsa em relação ao sol, tá? Chamando a atenção agora para os fatores dietéticos, né? Já que é meio que a área, né? O que eles constataram? O amendoim, a gente sabe, escuta falar muito, né? Que ele é um alimento potencialmente alergênico. Essas pessoas, elas consumiam o amendoim de uma outra forma. Ao invés de ser o amendoim torrado, eles cozinhavam o amendoim, né? Também se fazia uso de grande quantidade de frutas e verduras, né, vegetais de modo geral, e uma dieta com sem padrão, não vou falar, ele coloca assim, né, sem padrão ocidental, mas acredito que sendo minimizado esse padrão ocidental também já ajude, né? Ou seja, alto consumo de fast food, congelados, né? Muita gordura saturada, carne vermelha, enfim. O outro fator, que é a exposição, a alta exposição a micro-organismos, né? O que está por trás disso daí? Normalmente essas pessoas, elas moram em famílias muito grandes, então se elas moram em famílias muito grandes, elas acabam entrando em contato com uma maior quantidade de micro-organismos, né? Elas também convivem com animais domésticos, né? Os pets, ou até mesmo outros tipos de animais.
De certa forma, elas têm um acesso limitado à água e à comida limpa. Presença da bactéria H. pylori. Uso limitado de antibióticos. E baixa taxa de cesariana. Depois a gente volta aqui. Do outro lado da balança, o que a gente percebe? Aquelas pessoas que têm a propensão à alergia, né? Ou seja, aquelas crianças que elas já apresentam, né, muitos quadros de eczema e tal. Uso excessivo de sabonete, vitamina D insuficiente, uma certa aversão ao sol e uma diminuição, consequentemente, à luz ultravioleta. E em relação à dieta, uma dieta ocidental na maior parte do tempo, né, e também muito presente ali na infância, por conta dos padrões já dos pais. Famílias menores, então você acaba não entrando em contato, né, com uma diversidade tão grande ali de micro-organismos. Uma exposição limitada a animais e uma baixa diversidade alimentar. Então, linkando com o outro lado da balança, né, aqui para algumas partes, é claro que a gente não vai se expor a H. pylori para evitar ter alergia. A gente não vai deixar de consumir alimentos limpos e ingerir a água, né, potável para termos uma menor chance de desenvolver aí a alergia, né? Mas alguns outros fatores nós podemos, né, acabar modulando aí no nosso dia a dia. Então, quero chamar atenção para o seguinte: a dieta ocidental, é claro que cada país tem a sua cultura e a gente precisa respeitar isso, né? Mas uma coisa assim que, nossa, eu percebo muito que acontece aqui no Brasil é que cada vez mais a gente tem a influência, né, de dietas estrangeiras. E na maioria das vezes, piores. Por exemplo, eu quando era criança, eu me lembro que, eu comia, sei lá, hambúrguer, cachorro-quente, muito raramente. E hoje, a gente sabe que isso é muito mais comum. Pizza, então, nossa senhora, era muito de vez em quando. A base da alimentação nossa era a comida ali, né, mesmo. Arroz, feijão, carne, salada, frutas, né? Pães até comia, mas, né, era algo muito menor quantidade do que hoje, né? Talvez pelo acesso. A gente hoje tem mais acesso, né? Mas também quero chamar atenção para outra coisa, que é o quê? O pouco rodízio dessa alimentação, né? Então, quanto mais nós nos expusermos a um determinado alimento, maiores serão a chance de termos alergia, tá? Então, por isso que é muito importante fazer um rodízio alimentar, não comer todo dia a mesma coisa, né? Então, por exemplo, a base da nossa alimentação é arroz, feijão, uma proteína, né? E salada. Mas a gente não precisa, por exemplo, comer todo dia o pão, todo dia tomar o leite, todo dia comer o amendoim, né? Principalmente esses alimentos que a gente sabe que, de certa forma, tem uma maior taxa de episódios aí associados à intolerância ou à alergia, né? Que também são coisas diferentes, mas isso fica para um outro vídeo, né? E também chama atenção ao quê? Ao uso excessivo de antibiótico. Aí já não é algo nutricional, mas que a gente vê, de certa forma, que acontece bastante, né? Eu, como mãe, eu também, às vezes, não, né? Sempre fico muito preocupada e, às vezes, também peço para recorrer aí ao antibiótico, né? Mas o uso à torta e direito dessa classe de fármacos, a gente sabe que não dá muito certo, né? Por quê? Porque a gente destrói a nossa microbiota intestinal, que além das bactérias patógenas, a gente acaba também matando as boas. E, né, pior ainda, se a gente não toma, não faz uso consciente, correto dessa medicação, os micro-organismos vão ficando cada vez mais resistentes, né? Então, a gente tem que entrar em contato com antibiótico mais forte, enfim, que vai gerar mais danos, que vai deixar esse intestino mais suscetível à entrada de macronutrientes e dentre outras coisas, e aí poder levar a um quadro de alergia, tá bom? Então, é isso. Espero ter ajudado. Vamos, claro, ter medidas higiênicas, não tem jeito, né, gente? Mas sempre de forma bem consciente
e tomando cuidado principalmente com a dieta, tá bom? Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!